E o nosso primeiro destaque aqui do SBT Rio Grande começou em Charqueadas o júri do caso Ronei. Ronei, que foi morto por uma gangue, os chamados bondes. Ele saía de uma festa no ano de 2015, aos 17 anos. Esse é o nosso destaque direto de Charqueadas com Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. Quase 7 anos depois desse crime brutal, o caso começa a ter um desfecho. Começou há pouco aqui em Charqueadas o julgamento de 3 dos 9 réus do caso Ronei. Jovem de 17 anos morto em 2015 por uma rixa entre moradores de duas cidades, Charqueadas e São Jerônimo. E há pouco, ainda antes do início da sessão, nós conversamos rapidamente com o pai do Ronei, muito emocionado, muito abalado por ter que viver novamente tudo isso lá dentro. E a gente pode ouvir o que ele nos contou. É uma atrocidade o que foi feito em cima da vida de um jovem, um adolescente de 17 anos, e a expectativa é de justiça, na mesma proporção. Lembrando, né, Lucas, que o pai buscava o filho nessa festa justamente para dar mais segurança ao filho e ao um casal de amigos, né, do filho. Estava lá numa comemoração, ele tinha terminado o ensino básico, fundamental, e estava fazendo uma comemoração e para dar mais segurança foi lá, foi buscar na festa e o resultado trágico foi esse, Lucas. Ronei pai, que também é vítima, assim como esse casal de amigos moradores de São Jerônimo. E eles são, inclusive, André, as primeiras pessoas, são vítimas e serão os primeiros a serem ouvidos daqui a pouco, quando a sessão iniciar novamente. Agora está num período de intervalo, logo depois do sorteio dos jurados. Então, Ronei deve ser o primeiro a falar e, em seguida, os 2 amigos do jovem que também foram vítimas dessas agressões. Um júri, André, que deve demorar até sexta-feira, 3 dias de trabalhos, e que será dividido também em 3 partes, porque outras 2 datas foram marcadas para o julgamento dos outros réus. E a gente segue aqui em frente ao fórum, acompanhando todo o andamento, e em seguida, André, eu volto aqui no SBT Rio Grande trazendo também a posição dos promotores, o que eles vão sustentar nessa acusação, e também a versão dos réus, além, claro, de mais trechos da nossa conversa com o Ronei, pai desse jovem vítima desse crime brutal e que há 7 anos aguarda por justiça. Até já, Lucas. E atenção, foi presa agora de manhã uma quadrilha que movimentava quase R$1 milhão por dia. Foram presos operadores financeiros, doleiros e líderes do tráfico de 7 cidades gaúchas. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida trazemos também os detalhes desta grande operação que envolve não só Rio Grande do Sul, mas diversas cidades do Brasil. Um rápido intervalo e já volto. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h51. Olha só, aprender inglês é muito importante para o crescimento pessoal e profissional, não é verdade? Hoje não é nem mais preciso sair de casa para aprender um outro idioma. Na sala de aula ou onde o aluno estiver. Este curso de conversação tem formato híbrido ou flex, como os alunos chamam. Uma vez por semana eles se encontram para conversar just in English, só em inglês. E mesmo quando fazem a aula de casa, garantem que o processo funciona. Camille, a gente está aqui no Senac fazendo uma matéria para o SBT e tu estás em casa. Por que tu escolheu esse formato remoto? Porque eu moro longe do Senac, eu preferi ficar em casa. Dá para aproveitar, pessoal? Sim! Yes! Luciana estava na sala, mas normalmente participa de casa para poder ficar com as filhas. O mais incrível é a bagagem que o curso traz para a profissão dela de analista de projetos internacionais. Eu faço curso no Senac há 10 anos, nunca parei de fazer o idioma. A gente precisa praticar, desenferrujar. Este curso de conversação em inglês ainda é uma novidade no Senac. Os encontros têm como temática ideias que merecem ser compartilhadas. As aulas são dinâmicas e divertidas. Esse curso é bom para quem já está num nível de fluency, né, que no caso já seria um intermediário acima, né, e para o aluno também que já terminou o inglês, né, e não quer ficar enferrujado. Pelo celular, os alunos acessam os temas que serão debatidos em sala de aula. E a inspiração para esse curso são as famosas TED Talks, que ganharam visibilidade em todo o mundo.
As TED Talks são conferências que propagam ideias e experiências. Algumas entraram para a história, como da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Esse vídeo já tem mais de 7,5 milhões de visualizações. O empresário Elon Musk também está na lista dos TEDs mais vistos. Os TED Talks, eles são, na realidade, vídeos voltados para a realidade e o cotidiano do aluno. E dessa forma, os alunos conseguem debater em sala de aula e, ao mesmo tempo, praticar o idioma. As temáticas das TED Talks enriquecem a conversação dos alunos, incentivando a irem cada vez mais longe, como a Yasmin, de apenas 17 anos. Ano que vem eu pretendo fazer intercâmbio para o Canadá. Agora eu já falo com mais fluidez e seguindo o ritmo. Muito bem, gente, 11h53, vamos direto às charqueadas. Já reiniciou o julgamento do caso Ronei, agora fala o pai do Ronei, que é uma das vítimas. É vítima porque perdeu o filho e vítima porque quase que foi também agredido por esta gangue, isto lá em 2015. Acompanhe. Filhos, e não foi um, não foi dois, muitos estavam próximos de onde eu estacionei. Eles retiravam os carros e paravam na calçada do clube. Me recordo muito bem, tinha um carro, tinha uma movimentação na frente, mas uma movimentação muito tranquila de fim de festa. Adolescentes, namorados. Os pais tiravam os carros dali e estacionavam bem em frente ao clube. Por quê? Porque tinha um carro parado e tinha uma Kombi, que eu acredito que tinha algum envolvimento com a estrutura dessa festa. Eles estavam carregando algumas coisas para essa Kombi. Tinha um movimento na outra porta de gente tirando algumas coisas. Desculpa, gente, vou ter que usar. Como eu lhe disse, o senhor fique à vontade. Tá? Todos nós entendemos o eventual sofrimento do senhor, eventual pausa, tá? Não há problema. Alguns pais com filhas, essas filhas se despedindo dos namoradinhos, e coisa de adolescente, normal, de fim de festa, nada de anormal, nada que chamasse atenção, ainda mais para mim, que estava ali de frente para aquela calçada já há 40 minutos. E eu vou me abster de comentar a dor que eu vou levar até o último dia da minha vida. Mas meu filho nunca precisou que nós tivéssemos um olhar de dúvida para ele, porque não saía de casa, sempre em volta da família, nos acompanhando em tudo. Talvez eu vou colocar entre aniversário e alguma festa, fora alguma coisinha de uma gincana, de colégio, do município. Talvez fosse a 4ª, 5ª vez que o meu filho estivesse saindo de casa. E quando ele me disse que estava tudo pronto, eu liguei o carro e atravessei a rua com o carro. E parei bem embaixo de um poste. Isso eu tenho claro comigo todas as noites. Não sei se ainda existe, porque eu não tive coragem até hoje, 7 anos depois, de passar na frente daquele local. Mas ali tinha um poste, uma luz e uma passagem de pedestre. E assim como outros, eu parei ali em cima. Tranquei o carro, desci, entrei no clube, eles estavam na porta. Estavam me esperando, eu me dirigi, botei atenção mais nele. Eu digo, tá, cara, tá tudo pronto, vamos embora, não sei o quê. Meu carro tá aqui na frente. E já fui virando com ele, esse casal veio junto. Abrimos a porta, descemos a escada, os primeiros passos da escada. Aquilo não tem uma distância muito grande. Entre a porta do clube e onde meu carro estava parado, eu não sou uma pessoa muito, mas talvez calçada deve ter uns 4 metros, mais uns 5 metros da porta, 10, 12 metros entre a porta do clube e onde meu carro estava. Eu comecei a descer já com a chave na mão, destravei as portas, porque o carro tem uma trava fora da chave. E começamos a nos deslocar, ele mais próximo de mim, esse casal talvez
meio passo para trás, um passo para trás, um passo para o lado, aí eu não vou descrever isso de forma precisa, porque eu estaria cometendo um excesso da minha parte, mas demos o primeiro ou segundo passo já na calçada, saindo da escada. E veio um movimento muito brusco por trás. Não diretamente em mim e nele. Não sei exatamente em quem, mas aquilo veio e veio limpando, nos separou. E as agressões começaram. Garrafa, empurrão, chute. Mas na minha percepção, eu ouvi as portas abrindo. E o meu primeiro movimento foi ir até a direção do carro e tentar sair dali. Eu levei a chave na ignição e aí já não tinha mais jeito. As portas da calçada, elas eram forçadas, puxadas, batida de garrafa, vidro. Eu tentei sair, a minha porta foi empurrada, eu consegui sair. Porque na minha cabeça, quem estava na carona era meu filho. Quem tinha entrado no primeiro banco era meu filho. E numa preocupação de tentar parar isso, eu saí do carro, e quando eu saio para a calçada, que eu faço um esforço na porta traseira, que eu vou na outra porta, além de algumas garrafadas na cabeça, nas costas, nas mãos, veio um golpe por trás nas minhas costas, isso me jogou, me empurrou. Não vou dizer que jogou, porque eu não cheguei a cair, mas eu andei, vou usar o termo gaúcho, tastaviando uns metros em direção para o lado dessa Kombi. E quando eu volto para essa situação, me vem um desses, me desculpem, eu não vou usar o termo réu, porque como pai, como quem presenciou isso, é difícil chamar de réu. Bandido, assassino, porque o desfecho foi a perda do meu filho. Eu acho que eu me permito chamar. Um deles veio e cerrou os punhos na minha frente. Depois eu vim a reconhecer ele por 2 vezes aqui nessa sala. Ele cerrou os punhos e eu gritei. Eu digo, não vem que eu vou te quebrar, eu disse. E eu tinha menos de 1 metro dele. Se eu tivesse botado a mão no pescoço dele... Mas ninguém saiu para brigar, ele é filho de alguém, eu sei que as famílias estão aqui dentro. Só que eles não lembraram que dentro daqueles 3 adolescentes, eles também eram filho de alguém. Isso foi irrelevante, eles continuaram agredindo, só que no momento que eu dei esse grito, esse bandido, porque eu vou dizer uma coisa no meio do meu depoimento, dito por o avô de um deles, isso era tragédia anunciada. Eu estou sentado aqui, mas qualquer pai dessa comunidade podia estar sentado no meu lugar. Não era a primeira, foi a última, porque eles conseguiram realizar o intuito de bater, de judiar. Não é com a mão, porque quando ficaram frente a frente, o passo foi para trás e aí isso abriu. E no que deu um espaço para me respirar, eu corri no carro, voltei para a direção do carro, consegui botar a chave na ignição, bati arranque e saí. Mas aí eu já estava em estado de choque, eu não sei. Pelo movimento nas portas, pelo que forçavam as portas e puxavam, e aí eu vou colocar pela tecnologia do carro, essas portas só poderiam ser trancadas por dentro, ou pela minha porta, ou pelo controle.
E não dava tempo, as portas eram forçadas, meu carro ficou picado de garrafa. Eu consegui arrancar o carro e aí, meio em estado de choque, já com alguns metros avançando, eu consegui dizer, gente, está todo mundo aí? Aí que eu ouvi no lado do meu banco a voz de uma menina. E eu ouvi da parte de trás do carro meu filho dizer assim: pai, eu tô cortado. Esse é, portanto, eu saí pela mesma avenida, peguei a avenida que eu moro, passei um dos relatos mais doloridos de um pai que foi vítima porque estava ali no meio daquela briga Estacionei e o carro, ter perdido o filho. Ele está aqui. Esse menino desceu nesse ao vivo estamos mostrando o julgamento que acontece em Charqueadas. Camiseta, uma blusa, acompanhar mais um trecho. Estava dentro do carro na testa do Isso é ao filho, vivo. e aí eu vi que a coisa não era tão simples. Desci com eles e pedi, pelo amor de Deus, que ajudasse meu filho. Levaram ele para uma sala, uma médica veio e começou com os primeiros atendimentos. Bom, a primeira pergunta dela para ele, se ele tinha bebido. O colega Lucas Abate continua por lá. Muito importante este depoimento, né? Como testemunha também, testemunha da morte do filho, nessa tragédia, como dissemos, que aconteceu no ano de 2015, na saída de uma festa na cidade de Charqueadas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Portanto, este é o pai do menino Ronei, de 17 anos, e presta depoimento, portanto, é o Ronei Faleiro, contando o que presenciou neste trágico 1º de agosto, quase 7 anos atrás. Em seguida, voltamos com outras informações. Seguimos agora 12:05. Nós recebemos através do nosso canal de denúncias, com você que nos assiste, né, um novo descaso com a educação, né? E desta vez o colega Léo Bonesso, ele está em uma escola estadual, é a Escola Henrique Farjá, que fica no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre, e vai mostrar pra gente qual é o problema desta escola. Nós vamos até lá. Boa tarde, Léo. O que está acontecendo nesta escola aqui em Porto Alegre, Léo? Oi, André. Bom dia para você, bom dia a todos. Você falou qual é o problema? Quais os problemas? Ixi. E eu vou precisar da tua ajuda, André. Eu vou mostrar ao vivo a situação da escola e tu vai anotando. Tá bem. Depois, no final da entrada ao vivo, tu me diz quais os problemas que eu mostrei aqui no SBT Rio Grande. Porque é o seguinte, a comunidade tá chamando, tem problema, tá o SBT. A gente vai entrar aqui na Escola Henrique Farjá, como você disse, é na Restinga. Já começa de cara o primeiro problema. Olha só, entrando, hoje não tem aula. Por que será que não tem aula? A gente vai mostrar. Mas tá escuro aí, O Cristiano Juncker tá vindo junto. Possivelmente, exatamente, tá escuro, né, André? Olha só, primeiro problema. Olha só, tem um cabo aqui, tá vendo aqui? Que será que é esse cabo? Já vou contar. A gente vai até uma primeira sala de aula, André. Vamos até a primeira sala de aula, justamente para mostrar, olha só. Eu vou tentar ligar a luz. Cadê aqui? Ó. Vamos ver se o Cristiano consegue mostrar. Tô ligando aqui a luz. Não tem luz. Não tem energia elétrica. Então eu vou pedir pro Cristiano Juncker ligar a luz da nossa câmera para a gente poder mostrar aqui para vocês de casa poder ver um pouquinho melhor. Desde segunda-feira a escola está totalmente sem energia elétrica. Só que não é um problema de agora, André. Lembra do ciclone que a gente mostrou aqui no SBT Rio Grande, trouxe o alerta? Com a força dos ventos, o que aconteceu? Parte da fiação da rua foi arrebentada e a escola ficou parcialmente sem energia elétrica desde o dia 17 de maio, ou seja, há mais de um mês. E agora está totalmente às escuras e por isso está sem aulas. No início eu mostrei esse cabo, ok? Certo. Olha aqui, tá aí no o cabo que a escola colocou. Vamos seguir o rastro desse cabo aqui, André? A gente consegue ver que tá amarelo aqui, ó. Tem olha só. Daqui a aí. pouco eu conto o porquê desse tapume aqui, ó. Tá bem. Olha só, eu tô vamos anotando seguindo. aqui, fazendo uma anotação paralela, Léo, porque eu já vi algumas coisas. Esse é o primeiro aí que problema. A gente tá seguindo o rastro do cabo. Olha só, saiu lá da sala da diretoria, da secretaria da escola. Deve ter uns 30 metros, talvez. Vamos seguir aqui, Cristiano. A gente vai, vamos ver aonde que termina esse cabo, onde será, hein, André? Olha só, por toda a escola, o cabo está aqui. Até tem umas marcações aqui em amarelo para os alunos
poderem ver que é um cabo de energia elétrica. Olha onde a gente chegou, André. A gente chegou no refeitório. Como acabou a energia elétrica, a direção improvisou um cabo de onde tem luz, que é a sala da secretaria, até o refeitório. Por quê? Para não estragar o alimento, a merenda da escola. Aqui já tem pais, aqui, André, olha o tamanho do refeitório aqui. Mas esse aqui é o refeitório da escola Henrique Farjat, que atende mais de 250 alunos aqui da Restinga. E eu vou conversar aqui com uma mãe. Qual o nome da senhora? Dinara. Dona Dinara, me conta. O filho não está vindo para a escola porque não tem energia elétrica. E essa situação aí há mais de um mês. Há mais de um mês. As crianças em casa, essa semana inteira sem aula novamente. As seguintes semanas também vão estar sem aula. Fora as outras semanas ali atrás, que eles tinham aula um dia sim, um dia não. E com a metade do turno. Ou seja, é precária a situação aqui. É precária. As crianças estão forçando as vistas para enxergarem. Fora que agora não estão tendo aula, né? Estão que nem os bichinhos em casa, desculpa, né? Perdão da palavra, parados, onde eles podiam estar aqui com as crianças brincando, estudando, né? Como é que eles vão sair daqui? Como eles vão sair daqui para um ensino médio? Exatamente. A mãe aqui falou dos alunos forçando a visão, André, é porque é o seguinte, quando tinha aula, eles ficavam na parte mais clara da escola para poder aproveitar a luz natural. Mas agora, essa semana de chuva, de tempo fechado, é impossível ter aulas, porque como a gente está vendo, não tem energia elétrica. Estou aqui com outro pai. Qual é o nome do senhor? Selmar. Selmar, o senhor tem quantos filhos aqui na escola? Eu tenho um menino de 13 anos, já faz 7 anos que está na escola. Até então, há uns anos anteriores, a escola vinha até numa administração muito boa, só que até então teve problemas de uns anos anteriores para cá, uns 3 a 4 anos. E está sendo como a mãe do rapaz, do aluno falou ali, que está precária a sala de aula, né? E fora a obra que já tem mais de 3 anos parada, por muita burocracia e água parada também, até por problema de dengue também, que tem crianças que pode ter problema de dengue, tem águas paradas ali. E até o espaço da escola para os alunos, para recreio, também não tem, é muito precário, infelizmente. Então a gente faz o possível para colaborar com a escola para ajudar para alguma coisa melhorar, né? Vou pedir para a mãe, a dona Dinara, aqui seguir a gente na escola. A gente está no refeitório. Vamos sair do refeitório aqui, André, porque os problemas continuam. A questão da energia elétrica, olha aqui, ó. Acho que a gente consegue mostrar, olha, quando chove o que acontece, ó, André. Fica uma água parada aqui. É essa que o pai falou, da questão da dengue e tal. Leozinho. Por quê? Oi, André, pode falar. Tá, mostra ali bem à esquerda, pede pro Cris mostrar, o Cris Juncker. O Juncker. Tem telhas quebradas ainda ali por causa do vento, é isso? Bem aí, aí embaixo. Não, aí. André, vou te explicar o que é, André. Esse tapume aqui é o segundo problema, ó. Tá vendo esse tapume aqui? Sim, sim. É uma obra que começou em 2017 de ampliação. Tá. Era para estar pronta essa obra em 2019. Não sei se o Cristiano consegue mostrar lá, ó, André. Seria uma ampliação da escola para novas salas de aula, para uma nova biblioteca, porque a escola não tem biblioteca, André. Está tudo improvisado. Então isso aqui é questão da obra, resquícios desta obra que está parada desde 2019, era para estar pronta. Né? Exatamente, André. Então, o que acontece? A escola tem pouco mais de 250 alunos e essa obra é justamente para ampliar o acesso à educação para outros estudantes da Restinga poderem vir até a escola, ou seja, ampliar o número de alunos. Falando da questão da energia elétrica, vamos seguir aqui, mãe, dona Dinara, pela escola. Me pergunta, André, agora, quanto que foi orçada essa obra aqui para arrumar a fiação elétrica da escola? O que aconteceu? Como teve a questão do ciclone, a escola teve o rompimento do cabeamento. E aí foi fazer uma perícia, o problema é muito maior, não é só fazer a ligação dos cabos. Sabe quanto que é o valor do orçamento, André, da escola? R$17 mil. Nossa. É esse o orçamento. A escola não tem esse dinheiro, mas para a Secretaria Estadual da Educação, eu acredito que R$17 mil não deva ser um grande... Não é muito dinheiro, né, André? Olha o resultado, André. Pedi para o Cristiano Juncker mostrar no teto. Olha o que aconteceu no dia... Tá vendo essa mancha preta aqui, André? Foi uma das lâmpadas que estourou no dia do ciclone. Como arrebentou o cabo na rua,
consequentemente, aqui na escola. E tem outros pais aqui, a gente vai entrar aqui, ó, olha só. Era para ter aluno hoje, né, André? Mas do que tem aqui, os pais que chamaram a gente, pediram para a gente mostrar os problemas da escola Henrique Farjat, porque eles não aguentam mais tantos problemas. Qual é o nome da senhora? É Gualconda. E a senhora tem quantos filhos aqui? Um só. Um só. Como é que está a situação? A gente está falando da questão da energia elétrica, mas são vários outros problemas na escola. Sim. A estrutura, né? As obras não andam, as pessoas, não, a direção até tenta, né? Mas não consegue superar, né? Tudo o que está faltando na escola é luz agora, mas antes tinha muito mais coisas, né? André, vamos fazer o seguinte, você já anotou alguns problemas aí, né? Já fez a listinha. Daqui a pouco eu volto e mostro outros problemas da escola Henrique Farjat, que pelo menos há um mês sofre com a questão da falta de energia elétrica, mas a obra, como eu mostrei, desde 2019. Daqui a pouco eu volto, André, e mostro outros problemas, infelizmente. Tá aí, portanto, Léo Bonesso, na escola Henrique Farjat, que fica no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre, há um mês, Glauco, um mês. Problemas de luz, vi ali que tem tapumes, tem madeiras, tudo é um risco para os alunos, tem telha quebrada, né? Vejam só, a porta onde o Léo entrou na primeira sala, a gente percebe a porta que deve ter sido arrombada, porque a madeira ali está toda quebrada, né? Então essa é a situação. Se 17 mil o orçamento é muito ou é pouco, a secretaria tem que ter previsão para isso. E teria que ir imediatamente, ou se não tem uma equipe, né? Ou porque tem que fazer uma... Sabemos que é uma burocracia, mas não pode ficar uma escola um mês, né? Um mês com essa dificuldade de aula devido à falta de energia elétrica. Daqui a pouco o Léo volta da escola Henrique Farjat, do bairro Restinga, aqui em Porto Alegre. Agradecendo, portanto, o nosso telespectador. Foi através de um telespectador que mandou mensagem para aquele número que a gente vai colocar na tela. E eu já agradeço também as mensagens dos nossos telespectadores. Boa tarde, André. Paulo, eu e a Neiva, nós não perdemos de jeito nenhum as notícias do SBT Rio Grande. Eu e a Neiva, abraço. Paulo de Bento Gonçalves, bom dia. André, Gabriel da cidade de Vacaria, manda um abraço pra Serra. Alô, Vacaria, um abraço grande. Meu nome é Fábio. Entra prefeito, sai prefeito e a educação sempre é deixada para trás. Essa é a opinião do nosso telespectador, o Fábio, só não diz de onde que é. Acho que talvez aqui de Porto Alegre. Seguimos. Olha só, você que está na área de abrangência da RGE, prepare o bolso. Não creio. A conta mais cara agora da RGE. Já não bastasse tantos aumentos, meu amigo Glauco Paz, né? Pois é, e olha, não é pouco, viu? Aumento de 9,31% para residências, comércio, indústria e consumidores da área rural de baixa tensão. Mas para quem precisa de alta tensão, indústria e grandes comércios, o índice de aumento é de 14,26%. Olha só. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e vale a partir de hoje. E o detalhe, André, conforme a agência, o aumento deveria ser maior. Só que o governo, ele negociou a venda da Eletrobras. E isso significou entrada de recursos e amenizou esse índice de reajuste. Só para especificar aqui, ó, a RGE atende 3 milhões de unidades consumidoras no estado, 381 municípios do Rio Grande do Sul. Então, prepare-se, porque a partir de hoje já está valendo, portanto, o aumento da energia elétrica. Meio-dia 16, Glauco, vamos direto às charqueadas. Depoimento do pai do Ronei Júnior, né, que morreu em 2015 na saída de uma festa. O pai estava junto, testemunha também, vítima, e agora fala, o primeiro a ser ouvido como testemunha, é o Ronei Faleiro. Frente a frente, mas não, isso não foi dado direito, e eu fui ficar sabendo na segunda. E a partir daí estamos aqui, nessa sala, para discutir se foi só uma brincadeira de final de festa, como alguns podem dizer que era de costume. De costume bater com uma garrafa na cabeça de alguém, agredir um pai, agredir uma menina. E desculpa, eu vou lhe chamar de doutor juiz, não sei se é o termo correto, mas olhando nos seus olhos, isso é uma briga?
Meu filho foi julgado. Em poucos segundos, foi sentenciado e foi executado numa calçada. Não nos foi dado chance. Esse é o meu sentimento. Deixa eu esclarecer alguns pontos com o senhor Ronei, desse relato, só para ficar bem claro. Qual era a idade do seu filho nesse dia? 17 anos. Certo. O senhor disse que esperou no carro quando chegou? Sim. Eu estacionei. Esse posto de gasolina, ele tem uma área ampla ali. E quando charqueadas, e provavelmente hoje, se a rotina ainda é esta, e eu vou lhe dizer que meu caso é um exemplo, saíamos no final da noite com a família, com os filhos, estacionávamos ali para comer um X, para ir numa festa no clube. Então eu vou fazer com as mãos para que fique bem claro. A área do posto, a rua, eu entrei e estacionei de frente, assim, nesse estacionamento. Eu fiquei de frente para a rua, para o clube. E ali eu permaneci, talvez por... Não vou dar como precisão, mas mais de meia hora, com certeza. O senhor viu alguma movimentação que tenha lhe chamado a atenção nessa meia hora ali na frente do clube? Nada, absolutamente nada. E como eu já disse em outros momentos, talvez isso é o que me acorda todas as noites. Eu vou lhe descrever o que eu vi. Eu vi alguns jovens em final de festa. Eu vou lhe relatar que sim, talvez com um pouco mais de álcool, porque ainda tinha algum resquício de música. Acredito que de dentro do clube eles dançavam na frente, alguns conversando. Lembro como se fosse hoje um casal de namorado mais na frente do meu carro, nessa mureta do clube. Nada que chamasse atenção para algo que pudesse ser mais crítico, eu vou colocar assim. Se esse fosse o olhar sobre aquela condição. Se você me perguntasse agora se eu voltaria a sair do clube naquela condição, do que eu vi, eu vou lhe dizer que sim. Porque não tinha nenhuma provocação, não tinha, pelo menos, que me chamasse a atenção. Até porque eu vou lhe colocar, complementando e finalizando isso. Talvez eu, por já estar há muito tempo numa rotina muito voltada à casa, desde o nascimento do meu filho. Tem, portanto, o depoimento. O primeiro depoimento, o Lucas Abate está lá ao vivo e vai atualizar para a gente. Esse é o primeiro depoimento, o julgamento que deve ir até a sexta-feira. Este é pai, vítima 2 vezes, né? Perdeu o filho, viu o filho sendo agredido por um grupo de jovens. E ele vítima também porque, por pouco, não se tornou uma vítima fatal também, pelo que ele relata, não é mesmo, Lucas? Que convivem com esse tipo de situação, algo Isso, André, é um depoimento que já dura 40 minutos do pai do jovem Ronei, que leva o mesmo nome que o filho, Ronei Wilson Faleiro. Ele, muito emocionado a todo o tempo, relembra tudo o que viveu naquela noite, 1º de agosto de 2015, quando foi buscar o filho no clube onde estava sendo realizada aquela festa para arrecadação de fundos da formatura. Depois, toda a atrocidade que aconteceu. E ele vem narrando, André, toda essa situação em detalhes. É um depoimento que certamente vai ser bastante extenso ainda, porque ainda vai ser aberto para perguntas dos advogados e também dos promotores. E fora do que a gente está ouvindo agora ao vivo na transmissão, André, um destaque do que disse o Ronei um pouco antes da transmissão aqui no SBT. Ele falando que 2 dias depois, quando ele chegou na delegacia para prestar o depoimento, que mais chocou ele foi que os nomes dos agressores começaram a aparecer. E um desses agressores era vizinho, se criou na frente da casa dele. E ele fez o seguinte questionamento: essa pessoa que me conhecia
conhecia meu filho. Em nenhum momento pediu para eles pararem as agressões. Então esse foi um trecho muito emocionante do que disse o Ronei há pouco no seu depoimento, André. Não, e o que vive esse senhor, o Ronei, a família, e ele reviver, porque a gente vê essas imagens, as imagens que nós estamos colocando na tela, são as imagens do dia do acontecimento. Se o horário está correto, foi até amanhecer, né? Já era fim de festa. Para aí só um pouquinho a imagem, só para detalhar. Volta um pouco, está mais em destaque. Ali, ó, está ali a Kombi que ele falou há pouco, que era uma Kombi que ele acredita estar a serviço da equipe de som dessa festa, porque era uma festa o pessoal arrecadando dinheiro, né? Então aqui no meio está a Kombi. E aqui na frente a gente percebe toda essa movimentação que se tem destas agressões. E pelo que a gente entende, ele foi buscar na festa o filho, né, de 17 anos, mais um casal de amigos deste filho. Ele parou o carro, desce, foi ao encontro dos três e no retorno para o carro que começam então as agressões e ele mesmo não consegue relatar minuto a minuto o que aconteceu, até porque ele foi agredido, caiu, né? Ali pelo horário, 6h40 da manhã. Quer dizer, falava-se na época, Lucas, e eu não sei se isto vai ser sustentado agora, que seria uma rivalidade entre cidades, tá? Entre municípios, ou seja, pelo fato, isso era em Charqueadas, não sei se eles eram de São Jerônimo ou vice-versa, mas é como se eles estivessem no lugar errado, né, Lucas? Essa é exatamente a motivação, o motivo fútil que qualifica e pode aumentar a pena desse homicídio, porque isso que é apontado pela acusação, uma rixa entre cidades. O que acontece? O Ronei era morador aqui de Charqueadas, mas o casal, os amigos que estavam com ele, são moradores de São Jerônimo. Então, na saída da festa, o bonde da Barreta, o chamado bonde da Barreta, que é quem acaba cometendo essas agressões, o que eles dizem? Olha só, aquele casal, aqueles dois são de São Jerônimo. E eles vão em direção aos amigos do Ronei. E o Ronei acaba sendo agredido também pelo mesmo motivo. O pai dele, que tenta defender o filho, também é agredido. Então, por isso, essa é a motivação do crime. Um motivo completamente fútil, segundo o Ministério Público, André. Uma rixa entre duas cidades, cidades vizinhas. Charqueadas, aqui onde Ronei vivia, e São Jerônimo, que é a cidade ao lado. E, portanto, agora o depoimento do Ronei, pai, né, que estava lá. Vamos acompanhar mais um pouquinho. Meu e da minha esposa, nós passávamos o dia em Porto Alegre e muitas vezes nós pedimos e questionamos, filho, vamos embora, tu vai daqui a poucos meses começar a faculdade. Eu dizia para ele, o teu pai viajou por 10 anos de ônibus para estudar. Lá tu vai estar perto da faculdade. Pai, eu nasci aqui, eu me criei aqui, tenho os meus amigos aqui. Eu não quero ir embora. Pois se 10 quilômetros para uma das vítimas era o suficiente, o meu filho estava a 10 metros de um dos agressores. Esse foi o motivo. Aproveitando a questão que o senhor disse que um dos agressores morava perto, o senhor conhecia algum desses agressores que identificou lá no dia? Antes de tudo, claro, naquela oportunidade o senhor já conhecia algum deles? Esse é o juiz do caso, Jonathan Cassol, que está nesse momento perguntando para o pai do Ronei. Até porque o meu filho, os principais amigos dele, meu filho nunca foi muito de ir na casa de alguém, e o inverso também é verdadeiro. A nossa rotina da família era aos finais de semana, por força de compromisso profissional da minha esposa, que era fora de Charqueadas, poucos finais de semana a gente ficava aqui. Nós viajávamos, eu saía de manhã, retornava à noite, meu filho estudava de manhã. Naquele ano, estava fazendo o cursinho pré-vestibular, então, à tardinha, o avô dele levava ele até o curso pré-vestibular, por questão do horário. Nós buscávamos no cursinho, então o público da escola e do cursinho começou a ficar
alguns amigos de São Jerônimo, alguns outros daqui, poucos de frequentar a casa. Então, dos agressores, não fica tão pesado para a família, que eu sei que está nos acompanhando. Os agressores, um deles era mais próximo. E eu fiquei sabendo depois, eu não tive... Para não dizer que eu não tive contato, para me ser mais... Porque quando a gente fala de justiça, a gente tem que entender a inversão das coisas. E é inaceitável que a família entre aqui como se estivesse implorando, em algumas vezes até os envolvidos rindo da cara, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse uma banalidade, e a gente tem que entrar, respirar e dizer: a justiça é dentro daquela sala. As pessoas da comunidade é que vão julgar e vão entender se aquilo é só uma brincadeira ou não. E aí eu passei por um deles, o que depois eu fiquei sabendo que disparou a agressão. Esse sim, esse convivia. Talvez até tenha entrado na minha casa inúmeras vezes por algum aniversário. Eu só preciso interromper porque chegou uma informação para a gente também de um crime que aconteceu. Oi, Lucas, já voltamos em seguida, só rapidamente, porque foi preso há pouquinho. Foi preso há pouco aqui em Porto Alegre um homem suspeito de ter esfaqueado um motorista de ônibus ontem de noite, de 40 anos de idade, enquanto que trabalhava aqui em Viamão, na região metropolitana. Esse assalto foi por volta aí de 8h30 da noite. O crime foi todo gravado pelo circuito interno e na tela a gente pode observar aqui pelas imagens, e a gente tem outras informações agora numa reportagem. Acompanhe. O suspeito sobe no ônibus por volta das 8h30 da noite. O motorista parece desconfiado. O homem pergunta se ele tem dinheiro. A vítima levanta as mãos e arranca o veículo. O suspeito recolhe notas e moedas, enquanto o ônibus segue a rota. O motorista reage ao assalto. Começa uma briga entre eles e a vítima leva um golpe de faca na altura do peito. Os passageiros entram em pânico. Segundo a polícia, o suspeito foge pela janela. O assalto aconteceu na RS 118 na noite desta terça-feira. E, portanto, foi preso agora em Porto Alegre. Detalhe, né? Detalhe, que eu acho que o Glauco tem essa informação. Mas antes da gente falar algumas coisas, porque ele já tinha sido preso, esse homem. A gente tem a imagem bruta, porque a gente ouve esse grito de socorro e agora de manhã a gente conseguiu perceber o que acontecia. Depois que este motorista foi ferido e morto ali, o ônibus começou a andar sozinho. E aí era outro desespero dentro do ônibus, porque uma senhora gritava, o ônibus está... Vamos ouvir nas palavras dela ali. Coloquem pra gente de novo, por favor. Acho que a gente tem separado esse trecho em que ela diz: o ônibus está andando, o ônibus que ela se refere a que ele está se movimentando. Em seguida a gente vai botar no ponto, eu acho que tem... O ônibus está descendo. E aí a gente percebe que o ônibus em movimento aqui na parte da direita, na câmera da direita, a câmera 2, à direita em cima, o ônibus sem o motorista e vindo para trás. E a gente não tem o detalhe de como que ele parou, até mesmo porque as testemunhas ficaram tão em estado de choque que só hoje à tarde, Glauco, não é verdade? Elas serão ouvidas pela polícia, Glauco. E são fundamentais para esclarecer toda a dinâmica de tudo que aconteceu, né? O pânico ficou enorme, né? Só imagino como ficou essa situação, né? Nós conversamos com a delegada responsável pelo caso hoje pela manhã e, olha, nada surpreendente. Este criminoso que acabou de ser preso, essa informação, é um velho conhecido, inclusive em relação a crimes como este aí. Vamos ouvir o que disse a delegada. Na quarta-feira da semana passada, no dia 15, ele foi liberado do regime semiaberto, ele estava preso, foi liberado e no dia 21, ontem, ele devia ter se apresentado à SUSEP para colocar a tornozeleira eletrônica, no entanto ele não compareceu, que foi o dia que ele praticou o crime. Então ele estava preso pelo crime de roubo a transporte coletivo, é o mesmo crime.
Um absurdo, né? Agora, a respeito do pânico dentro do ônibus, deu para ver e ouvir, né? Através deste áudio da câmera de segurança. Bom, o motorista reagiu, tá? E isso nunca é recomendável, mas enfim, reagiu. Houve ali a luta corporal e foi quando o criminoso deu a facada que foi fatal nesse motorista. Ele morreu na hora. O atendimento não foi suficiente, o SAMU atendeu, mas infelizmente ele veio a morrer. E as pessoas que estavam dentro do ônibus não conseguiam sair, simplesmente porque a porta ficou trancada. Vamos ouvir o que disse a delegada também sobre este aspecto. Na verdade, como o motorista que estava responsável, ele estava transportando, ele foi morto, os passageiros também não sabiam como abrir a porta, tampouco o suspeito. Então eles ficaram trancados e o suspeito ele acabou fugindo pela janela do coletivo. A gente vê alguém põe ali na imagem, alguém atravessa a hora que o ônibus sozinho vem de ré, alguém passa correndo. Eu não sei se não é ele. Quer ver, ó? Aqui, ó, um momento. E outra coisa, né, Glauco, que vai ter que ser avaliado, ele reagiu, talvez até não nem por iniciativa dele, me parece que o outro vai por cima e aí ele se defende, né? Olha só ali, ó, ele vai, pede dinheiro, o criminoso, na câmera da direita em cima a gente percebe. Aí ele levanta, aí começa uma luta. Começa a luta e aí ó, o ônibus vem andando sozinho para trás e alguém cruza pela frente que me pareceu até que pudesse ser o próprio criminoso. Quer ver? Ó, pode largar agora a imagem, o ônibus sozinho andando e a gente não sabe como parou. Ó, alguém cruza pela frente correndo. Talvez o próprio motorista, obviamente, isso só a polícia na investigação. Porque a gente não sabe também como parou, Glauco. Isso sobre a reação, se foi causada, se foi o pontapé inicial, digamos assim, do fato da reação, se foi dado pelo criminoso ou pelo motorista que não queria entregar alguma coisa, tipo celular, segundo a delegada, as testemunhas vão ajudar e muito, tá? Porque, inclusive, havia gente que estava muito próximo da cena do crime. Só que, como a gente falou antes, né? Eles estão em estado de choque, só à tarde agora para ouvi-los. E aqui diz uma telespectadora, ó, que horror, eu morei em Viamão, morei 32 anos na cidade. E agora ela está na Vila Nova Margarete. Isso foi na 118, tá? A gente até nem falou isso aí. Sim, na RS 118, ali no trecho de Viamão. Conhecia ele muito, andei de ônibus, nesse ônibus, meu conhecido, que triste. É o que diz a moradora, a moradora de Viamão. Ela não falou o nome dela. Almoçando aqui em Encruzilhada e olhando o SBT, manda um abraço pro meu marido que está em Pantano Grande, ele não perde um programa. Muito obrigado, só que eu não sei o nome dela. Eu não tenho o nome dela nem o nome do marido. Todos os maridos. Ela disse que está almoçando em Encruzilhada, olhando o SBT, manda um alô pro meu marido que está lá em Pantano. Não perde um programa de vocês, melhor noticiário do Rio Grande do Sul. Então, um abraço para o esposo desta senhora que está encruzilhada, que está lá em Pantano nos acompanhando. Um abraço forte. Ele deve saber quem, né? Obviamente. Nelly de Montenegro, sempre assistindo a gente também. É o Samuel de Novo Hamburgo, pede para mandar um beijo pro Benjamin. Beijo para o Benjamin. Beijo a mim. Beijo a mim. Antenor de Torres também nos acompanhando. E a Vani, que é lá do Chuí, sempre acompanhando a nossa programação. A Clara dos Santos de Cruzeiro do Sul também mandando um abraço. E tem muita gente jovem nos acompanhando. O Fabrício, 13 anos, de Novo Hamburgo, pediu um abração. Vai um abraço aqui do tio Glauco e do vô André. Com todo orgulho, fico muito feliz. Tá? Pois é, ele também, eu acho que me mandou essa mensagem ontem. O nome dele é o? Fabrício. Fabrício Rodrigues. Fabrício Rodrigues. Daqui a pouco, já em seguida, aqui a gente recebe muitas mensagens, a gente também vai ajudando aqui o pessoal, mas tem o pessoal de Novo Hamburgo, talvez seja esse mesmo, daqui a pouco eu confirmo. E agora vamos falar de uma operação policial. Pode botar a sirene aí. Não, tira a sirene, tira a sirene, porque agora a gente vai mudar, não vai ser sirene. Coloca a maquininha de dinheiro, barulhinho. Cadê a maquininha de dinheiro? Põe barulhinho da maquininha de dinheiro. Porque a Polícia Civil aqui do estado e de outros 9 estados prenderam integrantes. Ali é uma mega operação. Quadrilha que movimentou, sabe quanto? 347 milhões de reais. Foi uma média de 1 milhão por dia. Operadores financeiros, doleiros, laranjas, né, que são aquelas pessoas que eles usam o nome, líderes do tráfico, todos na mira da polícia. E quem vai trazer mais detalhes é o Léo Bonesso, né, Léo?
Exatamente, André, como você falou, uma mega operação que aconteceu no Rio Grande do Sul e outros 9 estados brasileiros. No alvo, pelo menos 3 grupos criminosos. Hoje, mais de 500 medidas judiciais foram cumpridas pela polícia. Até agora, 15 pessoas já foram presas. Os 3 grupos, por meio de 58 investigados, movimentaram, como você disse, em um ano, 347 milhões e 800 mil reais, num grande esquema de lavagem de dinheiro. A operação de hoje é coordenada pelo DENARC e também pelo Ministério da Justiça. A maioria das ordens judiciais são cumpridas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, Eldorado do Sul, Santa Vitória do Palmar e também no Chuí. Além de bens e atividades financeiras, estão na mira, André, 11 líderes do tráfico, 12 operadores financeiros, muitos laranjas e pelo menos 5 doleiros. A gente vai ouvir agora o que disse o delegado logo após o início da operação. Vamos acompanhar. É uma lavagem muito sofisticada. Analisamos aí milhares de transações bancárias durante um ano, 5 anos de análises, né? Descobrimos mais de 101 mil transações bancárias ilícitas, dentre essas várias que nós analisamos. Realizamos várias ferramentas de investigação, algumas empresas, pessoas jurídicas também, sócios dessas pessoas jurídicas estão sendo presas, empresas reais que usavam aí também o dinheiro espúrio dessas facções. Muito bem, meio-dia 39, Léo Bonesso explicando pra gente esta operação, mega operação, 400 policiais. E o detalhe, né, Léo, que desta vez, para dificultar a investigação, foram as quantidades, os volumes que eram transferidos eram valores pequenos, justamente para não chamar a atenção. E isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado, não é verdade? E outro detalhe, André, além de ter laranjas, diferente de outros casos que nós mostramos aqui, as empresas eram reais, ou seja, empresas que existiam mesmo, não eram só empresas de fachada. Todo o dinheiro que era aqui do tráfico de drogas do Rio Grande do Sul, ele ia para São Paulo. Lá o operador financeiro, André, fazia a distribuição deste dinheiro para outros estados. Esse dinheiro retornava para São Paulo e lá acontecia a divisão. E daí parte do lucro voltava para os traficantes do Rio Grande do Sul. E sabe o que eles faziam, André? Eles usavam esse dinheiro para investimentos em criptomoedas. Isso mesmo, o dinheiro era investido em criptomoedas por este operador financeiro. Pessoas altamente qualificadas que faziam toda a operação do dinheiro. A investigação, André, identificou pelo menos essas empresas reais, estabelecimentos de fachada e também muita gente comprava dólares. Investimentos também feitos na Bolsa de Valores e pelo menos 41 operações de criptomoedas foram feitas pelos criminosos em todo o Brasil. A gente vai ouvir agora um outro trecho do delegado e na sequência, André, eu vou te falar um outro detalhe que vai chamar a atenção. Vamos ouvir. É uma das lideranças aqui da facção que atua na Zona Leste de Porto Alegre. Uma investigação muito complexa de um ano, que tratou de crime organizado, lavar dinheiro, em decorrência do tráfico de drogas, do tráfico interestadual de drogas. Ele era traficante de drogas, distribuidor, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, bem como também um grande operador financeiro junto a essa facção paulista. Já tem antecedentes, hoje estamos cumprindo aí a prisão preventiva e demais outras prisões aí em outros estados. Muito bem, e o Léo tem outros detalhes, operação que ela chamou a atenção justamente pelo modo de operação dos criminosos, Léo. Exatamente, um modo de operação totalmente sofisticado, como você disse, mas o detalhe, né, André, que o delegado contou aí, esse dinheiro dessa operação tinha a ver com a guerra do tráfico na Zona Sul de Porto Alegre. Ou seja, lembra que a gente até mostrou a apreensão de um fuzil no bairro Cascata? Sim. Era desta liderança aí do tráfico de drogas. Ou seja, o tráfico de drogas da Zona Sul de Porto Alegre, ele ajudava a movimentar toda essa quantia em dinheiro e enviava para São Paulo para o operador financeiro e aí fazia todos os investimentos, como eu disse, em criptomoedas, Bolsa de Valores e em empresas que não eram só de fachadas. Pelo menos até o momento, 15 pessoas foram presas, sendo que o alvo são pelo menos 21 mandados de busca e também de prisão, André.
Muito bem, obrigado, Léo. E vamos direto para a charqueada, julgamento do caso Ronei Faleiro Júnior, falando nesse momento o pai, né, do Ronei, o Ronei Faleiro, falando o que aconteceu, relatando o que aconteceu na noite de 1º de agosto de 2015. Dançando no meio da calçada, jovens agarrados, menino e menina, uns... E aí eu insisto, né? Outros pais fizeram o mesmo movimento que o meu e pararam no mesmo local e desceram e abriram a porta, os seus filhos entraram e foram embora. Então, para mim, isso é uma normalidade também. Perfeitamente. O senhor, então, manteve um contato com seu filho dentro do clube e houve o sinal de que estariam prontos para deixar o local. Perfeito. O senhor se desloca com o seu veículo até a próxima faixa de segurança ali, estaciona ali próxima faixa de segurança. Isso, meu carro ficou na direita, né? Ou seja, na calçada do clube, com a porta do carona na calçada do clube. Perfeito. O seu carro era o primeiro da fila, era o mais próximo da porta do clube? Naquele momento, sim, porque os outros 2 carros de trás, eu insisto, eles... era uma Kombi, sim, mais próximo, provavelmente, não sei quantos metros, eu parei na frente dele nesse movimento de retornar ali à rua e estacionar. Atrás tinha um outro carro que eu não vou descrever, mas me chama a atenção a Kombi, por quê? Porque tanto da porta lateral quanto da porta principal, de tempo em tempo, saía alguém com alguma coisa para esses carros. Certo. O seu carro era um carro grande? É o promotor que está fazendo perguntas ao Ronei. Uma Pajero, uma Pajero Sport. São dois veículos três na promotores, montadora, uma Pajero pequena e uma maior. A gente confirma o nome. Não é um carro de grande porte. De grande porte. 4 portas. 4 portas. Chave com telecomando. Telecomando. O senhor tinha o hábito de utilizar o telecomando? Sempre. Sempre porque travava as 4 portas e abria as 4 portas ao mesmo tempo. Perfeito. O senhor mencionou que o senhor estaciona, desembarca do veículo e se dirige à porta do clube. Certo. Tranco a porta e vou, né? Travo o carro e subo. Tá. Esse seu travamento, o senhor me corrige se estiver automático, até porque eu tive um veículo dessa mesma montadora e possivelmente muito semelhante, mas é um movimento automático do motorista habituado com o seu veículo. Tira, bota a mão, já sabe onde está o botão. Mais a mão na porta e dali eu assumo. Já põe a mão no bolso, sabe qual é a posição, já aperta o botão e pronto. Perfeito. Movimento automatizado, praticamente. Chegando no clube. Tá? E aqui nós gostaríamos de perder um tempinho. Pizarro, fazendo questionamentos ao Ronei Faleiro. Pode nos contar da sua permanência no clube, do diálogo que o senhor manteve com o seu filho e com eventual outra pessoa lá dentro? Muito rápido, porque eles já estavam parados na porta. Eu fiz a primeira colocação de se estavam prontos, estava tudo, já tinham encerrados. Até porque a minha preocupação naquele momento era o meu filho, o direcionamento a ele, eu vou colocar assim como preocupação. Eu não conhecia as 2 pessoas, então não teria porquê de um diálogo maior com eles. Muito bem, falamos alguma coisa. Segue acompanhando, em seguida voltamos ao vivo de lá de Charqueadas com esse julgamento. Agora nós vamos até Santa Catarina, porque tem novidades no caso da juíza que impediu o aborto de uma criança de 11 anos, vítima de estupro. Isso, como dissemos, aconteceu lá em Santa Catarina. Nós vamos ao vivo até Florianópolis conversar com a colega Ana Paula Bittencourt. Ana Paula, boa tarde. A juíza, ela foi afastada deste caso? Poderia nos atualizar, por favor? Obrigado por nos atender. Olá, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. André, a menina de 11 anos, grávida por estupro, que estava em um abrigo no município de Tijucas, aqui na Grande Florianópolis, voltou para casa ontem. Segundo informou a defesa da família da criança, a menor ficou quase 40 dias em um abrigo, acolhida por uma decisão judicial. Ainda de acordo com a defesa, um pedido de habeas corpus foi impetrado ontem também, nessa terça, no Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, para que a criança seja então submetida ao procedimento de interrupção da gestação. Segundo a advogada Daniela Félix, não há previsão para que se tenha essa decisão, mas ela acredita que seja logo devido à urgência, já que a menina já estava com 29 semanas de gravidez.
Lembrando, né, André, que aqui no Brasil o aborto é permitido quando a gravidez é decorrente de estupro, por risco à vida da gestante ou ainda quando há alguma formação, uma má formação cerebral do feto. Sobre a investigação do caso, a Corregedoria Nacional de Justiça informou que vai investigar a conduta da juíza e que estão sendo apurados uma reclamação disciplinar. O órgão, entretanto, não revelou quais as punições a magistrada poderia sofrer a partir do avanço da investigação. A juíza Joana Zimmer já não estava no caso, como você falou, antes da repercussão, visto que 5 dias antes da denúncia, ela foi promovida para a comarca de Brusque. Nós procuramos novamente pela juíza, André, mas não tivemos retorno. Essas, então, são as atualizações do caso que nós temos. A menina deixou o abrigo em Tijucas, na Grande Florianópolis, já está com a família em casa, mas aguarda agora, então, essa deliberação do Tribunal de Justiça do habeas corpus, que foi impetrado ontem pela defesa da menina. Ana, deixa eu aproveitar, se tiver um tempinho, porque vocês também têm a programação local, a gente agradece muito, mas devido à repercussão desse caso, e ainda mais tratando-se de uma criança que tinha 10 anos, depois 11 anos, a preocupação agora é com essa criança. Ela vai para casa, ela vai estar segura em casa, também é uma preocupação que se tem. Tem o segredo todo de justiça, mas essa menina está bem? É a pergunta que todos me fazem, como é que está essa criança? O que se sabe dela neste momento? Nesse momento, segundo o que disse a advogada, ela está bem, né? A família está mais confortável, se sentindo muito melhor com ela em casa, né? Depois de 40 dias que ela esteve nesse abrigo, né? Por uma decisão judicial. Afastada da ela família. está bem. Exato, né? Estando com a família sempre ajuda muito, né? Nesses casos. Mas ela está bem, ela não fala muito sobre o assunto. E está aguardando agora mesmo essa decisão para que possa fazer o aborto ou a interrupção da gravidez, enfim. Que se preocupe agora com a menina e não só com o feto ou a criança, nesse caso, né? O bebê que está na barriga dessa menina de 11 anos. Porque até agora é uma cirurgia muito delicada, já praticamente 7 meses, né? E são 29 semanas. Lembrando que ela foi para fazer o procedimento com 22 semanas e me parece 2 dias. E esses 2 dias, né, Ana, que fez com que o hospital dissesse, tem um protocolo, né, e dissesse que por causa desses 2 dias dependeria de uma outra decisão judicial. Isso também é uma dúvida que fica, afinal de contas, se um hospital ele pode ter um protocolo que diga que acima de 20 semanas ou 22 semanas não pode fazer esse procedimento. Isso é algo que ficou em dúvida também e que me parece muito importante ser esclarecido, né, Ana? André, o hospital havia se manifestado, né, o Hospital Universitário HU aqui de Florianópolis, havia se manifestado sobre esse protocolo interno que eles têm de 20 semanas e a menina estava com 22 semanas e 2 dias. E 2 né? dias, tá? 2 semanas e 2 dias a mais. Interno, ok. Certo. Exatamente, 22 semanas e 2 dias. E no protocolo deles seriam 20 semanas, né? O que eles informaram inicialmente, logo que o caso ganhou repercussão, é que eles orientam todos os casos e, segundo eles, a justiça costuma ser muito rápida, entendendo justamente a situação de gravidade, né? Então, eu imagino que até então eles não tivessem nenhum problema nesse sentido. Orientam a pessoa, busca-se na justiça o direito do aborto, né? E imediatamente isso é concedido e o hospital faz. A partir de então dessa repercussão, a gente não teve mais nenhuma manifestação do hospital universitário, que informou que agora não vai mais falar sobre o caso. Aguarda então a decisão da justiça. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, nossos colegas de Santa Catarina. Ana, obrigado por ter conversado com a gente. Uma boa tarde, bom trabalho aí para todos vocês. Tá bom? Meio-dia, 52 minutos e nós seguimos com outro caso, um caso de muita polêmica, um caso muito triste, que é o caso Mirella. Porque a polícia concluiu hoje o inquérito que apura as responsabilidades sobre a morte desta menina, a Mirella Dias Franco, de 3 anos. Isso aconteceu, esta morte, no final do mês de maio, em Alvorada, aqui na região metropolitana. Glauco,
A polícia agora de manhã fez algumas apresentações. O que nós temos desta apresentação da polícia, Glauco? Os indiciamentos. Foram indiciados por tortura seguida de morte a mãe da menina, Lilian Dias da Silva, de 24 anos, e o padrasto Anderson Borba Carvalho Júnior, de 27 anos. Além deles, o conselheiro tutelar que atuou no caso. Ele foi indiciado por falso testemunho e falsificação de documento público. Teria agido de forma negligente. O laudo da perícia apontou que a garota morreu depois de uma hemorragia severa. Tinha diversas lesões por todo o corpo. Isso só confirma, infelizmente, que essa criança sofreu demais. Vamos ouvir a delegada. Obtivemos acesso aos prontuários médicos da Mirella, que teve muitas entradas no sistema de saúde com fraturas, ela teve queimaduras, ela estava sempre machucada, ela estava sempre reclamando que não queria voltar para casa. Temos testemunhas que foram ouvidas ao longo do inquérito, né, que comprovam que já tinham visto a Mirella com as mãos amarradas dentro de casa, consciência do padrasto e da mãe. A Polícia Civil, neste momento, entendeu pela tipificação do crime de tortura, na modalidade tortura-castigo qualificado pelo resultado morte. Foi esse o fundamento da representação pela prisão preventiva que nós tivemos no momento, e esse, portanto, é um indiciamento e o crime pelo qual o padrasto e a mãe da Mirella estão sendo indiciados na conclusão deste inquérito. Que absurdo. Mãos amarradas em casa. Não tem cabimento. E a questão do conselheiro, que vai ser agora, a polícia terminou a parte de investigação, vai ser levada adiante. Obviamente que ele tem direito à defesa, mas isso coloca também em alerta todos os conselhos tutelares, o que de fato é de extrema importância, Glauco. Para a gente dar valor cada vez mais a esse trabalho que deve ser feito com muita responsabilidade. Glauco, antes da gente ir para um giro de notícias, eu quero só voltar ao caso que nós falamos da juíza, mas mais dessa menina de 11 anos. Recebo uma mensagem aqui de Santa Catarina, ontem me questionaram e aqui faz um questionamento, é o Cláudio Miro de Balneário Camboriú. Diz assim: André, acho que tem que deixar a juíza de lado e correr atrás do estuprador. Porque isto é, de fato, uma preocupação, né, que se tem. Afinal de contas, né, se ele foi localizado, se está pagando por isso e tudo mais. É uma observação que faz o nosso telespectador, o Cláudio Miro, Balneário Camboriú, Santa Catarina, que a gente agradece muito. É muito triste ver a família reviver tudo isso doloroso. A Vera de Novo Hamburgo se referindo ao julgamento do caso Ronei que acontece em Charqueadas. Sou o Bruno Nascimento de Porto Alegre, bairro Mário Quintana, sempre acompanhando vocês. Muito bem, e a gente agradece a participação de todos. Agora, atenção, porque 1 tonelada de maconha, né? Operação policial em Tramandaí. Ah, sim, são. Agora eu entendi. Volta que eu vou começar lá desde o início. Atenção, olha os nossos assuntos. 1 tonelada de maconha, operação policial em Tramandaí, prisão de suspeito por tentativa de feminicídio. Uma quarta-feira cheia de notícias aqui na tela do SBT. Policiais rodoviários federais apreenderam mais de 1 tonelada de maconha que estava escondida em uma carga de carne de frango congelada. O caminhão frigorífico que vinha de Santa Catarina foi abordado nesta terça-feira no quilômetro 136 da BR-386 em Sarandi, no norte do estado. E um motorista de 37 anos foi preso. Teve a operação da polícia em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Foram cumpridos mandados judiciais de prisão, busca e apreensão. Em um dos locais, foram apreendidos cartões de crédito, celulares, documentos, carro, motocicleta e porções de drogas. Segundo as investigações, no veículo havia um revólver furtado e o carro seria usado para fazer teleentrega dos entorpecentes. Um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um homem de 27 anos foi preso em Porto Alegre por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira no bairro Bom Jesus, na zona leste da capital.
Segundo a Delegacia da Mulher, a vítima fingiu ter desmaiado para evitar as agressões, mas mesmo assim, o homem desferiu socos, chutes e ameaça de morte. O caso foi nesta terça-feira. E atenção, porque uma adolescente de 15 anos morreu e um homem de 48 anos ficou ferido após a explosão de um pneu de um caminhão em uma borracharia. O Glauco tem os detalhes do que aconteceu, Glauco. Olha, essa borracharia, André, fica na estrada geral Morro da Pedra, em Taquara. O jovem foi identificado como Douglas Juan Duarte Fraga. Ele e o colega, que ficou ferido, estavam trabalhando quando o pneu estourou. Douglas morreu no local. O homem ferido não teve a identidade divulgada e foi levado para o hospital. O local foi isolado para a perícia. A morte de Douglas causou comoção em Parobé, ali pertinho, onde ele estudava na 8ª série da escola Jorge Fleck. As aulas, inclusive, foram canceladas, André. Que tragédia. O pneu que aqui do lado a gente vê esse corte. A gente vai continuar com esse assunto aí, né? Acompanhando, para entender bem o que aconteceu. Eu achei que até o pneu fosse maior, né? Não é um pneu enorme, digamos assim, porque pneu de caminhão, tem caminhões menores, né, Glauco? Isso não é um pneu. Sim, sim. Não consigo ver ali o tamanho, a gente não consegue identificar, mas o que será que aconteceu? Vejam o perigo, talvez no momento de encher a explosão, né, na hora e não é a primeira vez, fazer né, André? Nossa, não é a primeira vez. A gente mostrou, inclusive, há pouco tempo aqui eu acho que era em Panambi, lá no norte do estado. Era de um trator. Exatamente. Aí, e só que neste caso aí, o proprietário, ele teimou, digamos assim, porque o pneu já estava estragado e ele quis que fizessem um conserto. E olha aí o que aconteceu. Meu Deus do céu. Neste caso, houve apenas o susto, tá? Ninguém, inclusive, ficou machucado. Sorte. Pois é, e agora esse caso e a polícia deve estar investigando certamente, que aconteceu ontem à tarde, né? Ontem à tarde. Na estrada Morro da Pedra. Isso, exatamente. Isso lá na cidade de Taquara. Muito bem, tenho um recado para você. Quer finalizar seus estudos? Na EJA do SESI, aprender é poder. Conclua seu ensino fundamental e também médio com aulas à distância, professores qualificados e mensalidades que cabem no seu bolso. Inscreva-se já no ejadocese.com.br. EJA do SESI, aprender é poder mudar a sua história. Dado o recado? E atenção, a Prefeitura de Porto Alegre lançou hoje um movimento para manter a capital limpa e cuidada. Por isto, pede ajuda da população para se juntar, né, nessa proposta, Glauco, que é uma excelente ideia. Bota ideia boa nisso. Olha só, a campanha A Gente Vive, A Gente Cuida foi apresentada pelo prefeito Sebastião Melo hoje pela manhã na Cinemateca Capitólio, no centro da cidade. A ideia é alertar os moradores para cuidar dos básicos com a cidade, né? Como não jogar a sujeira no chão, separar o lixo, respeitar o espaço urbano e compartilhado por todos. A prefeitura investe na cidade e todos nós pagamos pela manutenção, essa é que é a verdade. Por isso é importante a responsabilidade de todo mundo, né? Vamos ouvir o que disse o prefeito. A população pode esperar que a gente vai continuar trabalhando muito para ser o zelador primeiro da cidade. Agora, o que a prefeitura espera do cidadão é que ele se conscientize, engaje, participe e venha conosco, porque nós somos todos Porto Alegre. É isso aí, tem que ter a participação de todo mundo mesmo, porque a gente só vai conseguir ter uma cidade limpa quando todos ajudarem e colaborarem. Nós voltamos agora a conversar com o Léo Bonesso. Ele está na Escola Estadual Henrique Farjá, no bairro Restinga, mostrando uma série de problemas. É telha, é tapume, é falta de luz, é o mato crescendo atrás de ti, é porta que a gente viu que estava arrebentada. O pessoal tem até grade para dar segurança à escola. Que ponto que se chega, né, Léozinho? Exatamente, no mínimo 5 problemas, resumindo, André, sem energia elétrica, sem aulas, sem biblioteca, árvore caindo e obra inacabada. Esse tapume, além de tirar toda a luminosidade, a luz natural
da escola também não faz com que os alunos tenham acesso ao pátio. Vamos mostrar aqui ao vivo essa obra, André, que deveria estar pronta. Começou em 2017 e desde 2019, então, está totalmente parada. Esse aqui é todo o tapume. Essa obra que a gente vai mostrar, ela iria ampliar o número de salas de aula, dar também uma biblioteca aos estudantes. Imagina, André, não tem biblioteca na escola. Olha aqui, André. Aqui está a placa que foi colocada, ó. Período... Tá virada aqui, tá? De 13 de fevereiro de 13 2019 a 13 de 8 de 2019. Em agosto de 2019, era para ela estar pronta. Olha aqui, ó. Olha o valor. R$1.538.945. Governo do Estado. Aqui tá, ó. Agora vou mostrar a obra, André. Cuidado, olha o tamanho dessa obra que iria dar uma... Muito cuidado, principalmente para o Cristiano Juncker, nosso cinegrafista. Olha só, André. Isso aqui é tudo esgoto, André. Cristiano, mostra aqui. Isso aqui é tudo esgoto. Olha a obra toda inacabada. Público, dinheiro público. Dinheiro público que já foi gasto, André. O pior é isso. O dinheiro já foi gasto e precisaria agora de um novo contrato para a conclusão. Eu não vou conseguir ir até aí, vou pedir para um estudante vir até aqui. E uma obra parada assim, boa parte se perde, vai ter que ser refeito. Quer dizer, tem muito dinheiro aí jogado no lixo, literalmente no lixo. Um absurdo. Dinheiro jogado no lixo. André, antes de eu conversar com os estudantes, olha ali como é que está a parte do refeitório. Olha a lona ali, André, para não chover lá dentro. Que bárbaro. Escola Pública da Restinga, Henrique Farjati. Vou conversar aqui com o estudante, o Bernardo. De que ano você é, Bernardo? Eu sou do 9º ano. 9º ano, quase terminando. Me conta, como é que é estudar nessas condições aqui na escola? É uma condição bem precária, né? Dificulta muito o nosso aprendizado. E também tem essa obra, né, que é um espaço que a gente poderia estar usufruindo que não tem utilidade, né? A gente tem que acessar aqueles corredores minúsculos e também a condição da falta de luz nas salas de aula. E uma semana sem aulas, em casa? Sim, a gente está em casa. André, essa obra aqui, como eu disse, ela seria para dar mais espaço, então teriam novas salas de aula, um novo refeitório e uma nova biblioteca. A escola atende mais de 250 estudantes, iria dobrar o número de alunos para receber aqui na Restinga. Muitos estudantes gostariam de vir aqui à escola, mas como não tem vagas, vão para outras escolas, ou seja, muitos acabam aí caminhando, tendo uma distância maior, justamente pelo descaso do poder público. Só para encerrar, André, a questão da fiação elétrica foi avaliada em pouco mais de R$17 mil para refazer a fiação elétrica. Falta muito, segundo a escola, o que impede é a questão da burocracia. Já foi enviado o ofício, já foi feito o orçamento, mas até agora, há mais de um mês, sem nenhuma resposta da Secretaria Estadual da Educação. Espero que alguém esteja nos vendo e possa dar uma posição sobre esta situação aqui na Escola Henrique Farjati, na Restinga. Também vamos atrás deste assunto, também vamos cobrar, assim como nós temos cobrado para outros assuntos. Mostramos aqui semana passada uma escola que tinha vazamento de água, de esgoto a céu aberto. Eles consertaram, né? Foi consertado e nós vamos continuar assim. E desde já agradecendo a quem nos mandou mensagem. A gente tem esse compromisso com o nosso telespectador. E está aí o nosso número na tela. Esse número para que seja usado, para que se enviem mensagens e a gente, dentro do possível, vai tentar, né, resolver, ir atrás e mostrar essa problemática. Feito o registro. Bom, deixa eu mudar de assunto agora, porque para conseguir uma boa vaga de trabalho, a qualificação profissional ela é fundamental. Escolas técnicas aqui do estado estão com centenas de vagas abertas e gratuitas. Na reportagem a gente vai mostrar algumas. Enquanto o futuro não chega, eles planejam. Eu queria trabalhar com informática. Eu queria ser advogada, só que daí eu comecei a trabalhar na área administrativa e me interessei bastante, então eu pretendo seguir na parte administrativa. Para quem procura qualificação profissional, a oportunidade é agora. A Secretaria Estadual da Educação está com mais de 10 mil vagas abertas para diversos cursos, entre eles cursos técnicos. As inscrições são de graça e podem ser feitas no site da Secretaria até o dia 25 de junho, próximo sábado. Essa escola aqui, por exemplo, oferece aulas de contabilidade, publicidade e também secretariado.
A Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, na região central de Porto Alegre, é uma das mais tradicionais no estado nesse ramo. O único pré-requisito é ter completado o ensino médio. Cada curso tem duração de 1 ano. O diferencial são os professores. São profissionais qualificados, profissionais que atuam em outras áreas. Por exemplo, eu tenho pessoas que têm escritório de contabilidade que atuam aqui na escola. Eles chegam aqui, começam o curso, as vagas de estágio começam a aparecer e eles começam a se reinserir no mercado de trabalho. O José ainda está no 1º ano do ensino médio. Mas quando se formar em 2024, pretende continuar na escola porque quer ser um contador. Eu sempre tive facilidade e gosto bastante de matemática. E quando eu descobri a profissão de contabilidade, eu meio que me apaixonei nela. A Evelise conhece bem esse caminho. É ex-aluna do colégio, cursou o técnico de contabilidade e já está no mercado de trabalho. Ela começou como estagiária e já foi efetivada. Vale muito a pena, até porque o governo está dando esse incentivo, né? Quem precisa de passagem escolar, o governo também consegue, se é de outra cidade, que nem eu era de Canoas e estudava em Porto Alegre. É só querer mesmo. O incentivo da motivação tu já tem. Pois é, e então a gente precisa o quê? Que bom que tem esses cursos técnicos e ver como as coisas podem funcionar, né? Como as coisas funcionam, Glauco Pazza. Funcionam porque vejam os cursos técnicos que nós mostramos, se por um lado tem uma imagem tão positiva, negativa como aquela escola Frajá que nós mostramos aqui, Henrique Frajá, né, que tem uma série de problemas. Então é isso que se precisa. É um problema que não é de agora, não. São problemas, né, muitos deles muito antigos. Uma escola que está se estragando, né, caindo aos pedaços. E por isso a gente vê que o Estado tem condições de oferecer coisas boas, sim, cursos técnicos como esse e, claro, recuperar aquelas escolas que precisam ser recuperadas para que a gente dê um ensino para toda a população. Deixa eu parar de falar, né? Chegou a hora do Blocão do Esporte. Entra em campo. Graças a Deus, Matheus Schenck. Já parei de falar. E eu quero mandar um abraço para Carla, lá de Estância Velha. Mandando um abraço para o Luan, são os nossos telespectadores. Obrigado pela participação. Entra em campo. Glauco Pazza e Matheus Schenck. Tá, fico quietinho a partir de agora. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. E o que vai acontecer se eu não deixar o Schenck falar, hein? Vamos conversar, eu e você que estão... aqui, ó. Bota aqui. Pessoal que tá em casa, vamos conversar. Vamos deixar o Schenck no vácuo aí. Vamos lá. O cara tá malha buzina que ele não conseguia falar. Fala, Schenck. Não, é que... Fala, Schenck. Poxa, hoje o André falou, né? Fala, Schenck. 1h10 hoje falou essa perdendo criança, tempo. Hein? Fala, Schenck. Vamos lá, boa tarde, Glauco, boa tarde pra todo mundo. Vamos nessa, então, falar de Internacional, porque Yuri Alberto é o grande sonho colorado, a gente falou ontem. E tem novidade, seu Glauco. O Corinthians entrou na parada, um pedido do técnico português Vitor Pereira, pediu e a direção do Corinthians está indo atrás do Yuri, ele que não foi para a Rússia, tá? O Zenit começou ontem a pré-temporada lá no continente europeu, mas o Yuri não viajou para a Rússia para se juntar ao time. Por quê? Porque ele não se sente seguro na Rússia, segundo algumas pessoas próximas a ele, tá? Então, como ontem saiu uma normativa da FIFA dizendo que jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia podem deixar essas equipes bastando que eles manifestem o desejo de ir embora, o Yuri, neste momento, não quer voltar para o Zenit. A gente tem até o gol do Malcolm. Malcolm X. Ex-Corinthians, ele fez um golaço ontem nesse jogo do Zenit na pré-temporada. Esse gol eu faço. Faz, com certeza. O Yuri Alberto não esteve em campo, sabe por quê? Sabe onde é que ele está? Por quê? Ele está em São José dos Campos, São Paulo, junto da filhinha dele. Ou seja, nesse momento ele está mais perto do Corinthians, geograficamente, tá? Mas essa é uma disputa que se avizinha, Corinthians e Inter por Yuri Alberto, seu Glauco. Mas o fato é que o Inter está direto mantendo contato, né? Sim, o empresário do Yuri, o André Cury, disse que o Inter liga constantemente. Mas eu acho que é difícil, viu? É difícil. Todo o amor que ele possa ter pelo Inter é uma questão profissional, viu? Não é o caso do Lucas Leiva, essa aí é outra questão, né? É que bem diferente. O Lucas foi formado no Grêmio, né? O Yuri porque a gente tem a ideia isso, né? de que jogador que sai do Inter e do Grêmio, não, quando voltar tem que voltar pro Inter e pro Grêmio. Tipo o Everton agora no Flamengo? Mas tem mais clube por aí, viu, gente? Inclusive com mais, tutu. Tem, verdade. Olha só, é o seguinte, um outro cara que pode estar voltando é o Arangues, tá?
A gente já falou nas últimas semanas que tá só só falta um detalhezinho, que é combinar com os alemães. Ah, só isso. Só falta isso. Só. A atualização é essa, tá? O Arangues manifestou oficialmente o desejo para a diretoria do Bayer Leverkusen de que quer ir embora e voltar para o Inter. Para isso tem que convencer os caras a liberar. Só isso. É que nem falava o Abel, o Charles. Charles. O Charles. Verdade. Tudo é negócio. Essa que é a verdade. Por isso que eu tiro o chapéu pro Lucas Leiva. Se é que ele veio mesmo diminuindo e perdendo dinheiro. Tem um detalhe sobre isso, tá? Que a gente falou. Até eu ia deixar isso para sexta-feira. Não deixa. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. O Lucas Leiva topou voltar pro Grêmio, mas por um salário maior do que a gente tinha informado aqui, tá? A gente falou que ele ia receber mais ou menos uns 350 mil até o final do ano. Vai receber na casa dos 400. Pro ano que vem, aí aumenta para casa dos 500. 50 mil a mais, 50 mil a menos. O que é, né? O que é 50 mil a mais? Peanuts. Não, mas o amor existe, mas o amor bem compensado também. Mas não existe amor sem dinheiro. É o que disse a tua esposa, né? É claro, é aí que eu queria, é isso que eu me refiro. É isso aí. Só vamos botar as imagens do treino do Inter na tela, porque olha, Glauco, tem um cara que não vai aparecer nessas imagens. Ô, Papai Noel! Não é. O Mano tá se preparando para fazer um freela, né? De Papai Noel. Tá branco, hein? Branqueou, é a geada. Mas tem um cara que já não fez parte do treinamento ontem e é notícia, tá? O Bruno Mendes se despediu dos companheiros e já foi registrado na CBF a rescisão contratual dele com o Inter. Está mesmo voltando para a equipe do Corinthians. Podia ter sido um blefe do presidente Barcelos, não foi. Ele está mesmo indo embora. Até poderia ser, como quem diz assim, eu vou dizer que ele está voltando mesmo, quem sabe o Corinthians veja que é sério e aí baixe um pouco o sarrafo, mas não adiantou. Né? E olha a frase ali, ó, entre os desfalques, Alan Patrick deve ser poupado. O jogo do Inter contra o Coxa. Sem Wanderson. Sem Wanderson. Sem Alan Patrick. Sem Alan Patrick, sem Moisés, sem David e sem Mercado. Tá bom pra ti ou o que mais? É a hora do grupo, né? Quem deve voltar é o Moledo, né? O Moledo deve voltar depois de um bom tempo lesionado. Ele ficou mais ou menos um mês parado, tá voltando, vai se recuperando aí e deve ser titular contra o Curitiba. Vamos ver o que vai acontecer. O ritmo de jogo é um problema, né? Ainda mais pra zaga que tá... Isso aí. Tá um problema. Vamos mudar de página e falar de Grêmio? Vamos lá, muda aqui. O Grêmio que, inclusive, tá num clima bem melhor que o nosso, né? Porque o Grêmio tá em Maceió, tá no calor. Como assim? Tá. Achei que tava falando do clima. Eu até tô bem contigo, cara. Aqui tá tudo certo. Vestiário... Quando o Sheik não fala, ele é um poeta. O vestiário aqui tá quase unido. Não enche o saco de ninguém. Eu quase nem falei contigo hoje. Mas se abre o bico é um problema que não... Tá, fala. Sabe que eu posso processá-lo por bullying, né? Pode. Sabe o que vai ganhar com isso, né? Vários nadas. Seguinte, vamos falar sério. Bota na tela aí as novidades do Grêmio pro jogo de amanhã contra o CSA. Porque é o seguinte, Glauco, Breno segue fora, tá? Vai jogar o Gabriel. Rodrigo Ferreira deve ser titular, tá voltando após um mês lesionado. O Thiago Santos ficou em Porto Alegre, tá com dores no joelho. E 2 desfalques mais ainda, o Vijaçante e o Rodrigues, ambos gripados. O Vijaçante não testou pra Covid ainda, porque não saiu o resultado, mas tudo indica que é Covid, tá? Tá, só um pouquinho. Ô, Leandrinho, tá, é um pouquinho pra cá. Aqui, deu. Não, é que o goleiro tava ajustando a barreira ali. Ele fica aqui, ó. Fica se mexendo, o cara né? Fica aqui, ó. Fica se mexendo, sai Agora eu vou fora do enlouquecer o Rodrigo. Aqui, ó. Vamos enlouquecer? Vamos ver o que acontece. Eu quero ver se ele vai trocar de... Agora, não troca de câmera, Onde né? está o seu Deus agora, hein? Tá, seguinte, vamos... Aqui, rapaz. Tu acha que eu te enxergo aí, rapaz? Não enxergo nada. Ali... O Glauco hoje tá se passando, né? Olha aí. Quem me enlouquecer, vai mandar eu subir agora. Não tem como, cara. Põe na tela o Rodinei, porque ele ainda é assunto no Grêmio. Vamos falar sério? Tá difícil hoje, mas vamos tentar. Glauco Paza, Denis foi ao Rio de Janeiro. Olha, Denis Abraão. Talvez. Talvez. Mas o Denis, ele não foi com a delegação gremista direto para Maceió. Ele fez uma paradinha no Rio. Para quê? Você vai me perguntar. Para 2 coisas. Uma, negociar o Ferreira com o Flamengo. Informação de agora há pouco que eu consegui. Pode sim haver negócio, é complicado porque o Ferreira não está jogando. Então o valor de mercado dele não está tão alto quanto o Grêmio imagina. Mas, não só isso. O Grêmio quer o Rodinei. O Glauco Paza vai enlouquecer agora. O Glauco vai enlouquecer. Aquele negócio que a gente falou ontem, né? Tá, olha só. O Flamengo, nesse momento, perdeu o Isla, que era o outro lateral direito da equipe, tá? Foi para a Universidade Católica. Lá no grupo do Flamengo só tem 2 laterais direitos. Um é o Mateuzinho, que é o titular, e o outro é o Rodinei, que é reserva.
Só que o Flamengo tem a promessa de contratar mais um para essa posição. Então o Rodinei daqui a pouco não vai ficar disponível para jogar sempre. Ou seja, cresce as chances de ele vir para o Grêmio. Ontem você me perguntou o salário dele, eu disse que não sabia, fui atrás. 250 mil mensais, tá bom? O salário do Rodinei? Lá no Flamengo. Ixi, é bom, hein? É bom. E vou te dizer o seguinte, o Bruno Henrique, como se machucou, é um problemão pro Flamengo, por isso o Ferreira tá no alvo, né? Isso. E o torcedor do Grêmio, tem muitos dizendo o seguinte, vai Ferreira, porque ficou uma relação tanto assim desde aquela época, né, do sai, não sai. Botou o Grêmio na justiça, né? Exatamente, querendo que o Ferreira saísse, ao que tudo indica. Depois disseram, não é tudo isso, não. Mas olha, tem muito torcedor dizendo, vai Ferreira. Eu gosto do Ferreira. Ele só fez 8 jogos nesse ano, né? Mas é que ficou muito tempo machucado, né? Aí tem aquela história do departamento médico, mas aí ele era pra ser... Tanto ele era a aposta do Grêmio que ele ganhou a 10, né? Que era do Douglas Costa. Essa 10 do Grêmio tá meio amaldiçoada, né? Tá, olha só, a gente falou do ataque, vamos falar da defesa ainda, porque a defesa do Grêmio tá numa fase maravilhosa. Põe na tela os números. Tipo a minha. O quê? Fase. Maravilhosa? Claro. Quem disse? Eu sou um cara Põe confiante. na tela, gente, antes Pode que ter certeza. Tira o Glauco da imagem, pelo amor de Deus. Ó, que 0 coisa. a 0. Olha aí. Essa o Grêmio... imprensa... Não, só um pouquinho. O Grêmio não toma gol há um mês. E há pouco tava dizendo, o Grêmio não ganha 5 jogos. Essa imprensa é muito tendenciosa. Glauco Olha do jeito que ela quer olhar a notícia. Você faz parte dessa mídia, Glauco Paz. Não vem com essa. Olha o Grêmio aqui, não toma gol há um mês. Interesse. O que vira notícia. Há pouco tempo o Grêmio não ganhava de ninguém. Agora o Grêmio não toma gol. Mas vai caçar tatu, Podemos encerrar com coisa bacana, diferente do outro lado do mundo? Podemos. Golaço na Coreia do Sul para encerrar o nosso blocão do esporte, que hoje foi bloquinho. A gente volta amanhã, tá bom, Glauco? Quem é que fez o gol? O gol? Lee Seung-woo, do Suwon. O que é? Lee Seung-woo. Tropicou nos É verdade, vogais. é o nome do cara. Foi na consoante. Juro. Tchucurucuchu. Fez o gol lá. Glauco. Maravilha. A gente volta amanhã com esse turucutucu. Tchau.